Olá, então, vamos falar de regularização? O seu condomínio já fez o LTIP? Na sua cidade é exigido que se faça o LTIP? Bem, aqui é a arquiteta Deonice e eu trabalho mais especificamente na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Grande Porto Alegre. E alguns outros trabalhos de regularização a gente pode executar até em todo o país. Mas o nosso área de ação é Porto Alegre. E aqui nós temos uma legislação específica que exige dos condomínios que se faça o LTIP, laudo de inspeção predial. O que significa isso? E ele é obrigatório. Ele sendo obrigatório, as imobiliárias fizeram uma certa pressão sobre os síndicos. Olha, tem que executar, isso tem prazo, a prefeitura vai cobrar, vai haver multa e tal. E uma série de condomínios providenciou a contratação de profissional legalmente habilitado e executou esse serviço. Só que nós temos um problema. Muitas vezes os síndicos não são devidamente instruídos, e essa é a nossa chamada de hoje, né? Por quê? O LTIP, o laudo de inspeção predial, ele tem três tipos. Ele pode ser um inicial conclusivo, foi feita a inspeção e nesse local não foi encontrado nenhum tipo de problema. Ele pode ser também um laudo inicial com recomendações. O que quer dizer isso? O condomínio foi vistoriado por um profissional e que encontrou alguns problemas, que podem ser problemas de fissura, de umidade, de segurança, de acessibilidade, porque o LTIP em si, ele abrange muitas áreas diferentes, ele faz um apanhado geral no condomínio, em todas as áreas do condomínio. Aí, o profissional faz esse laudo, com as recomendações do que precisa ser feito, de quais as providências que devem ser tomadas para sanar esses problemas, e entrega ao síndico. E isso tem um prazo para ser executado. Só que, muitas vezes, e isso é bem recorrente, o condomínio não providencia essas obras em tempo hábil. Porque quando ele é questionado, foi feito o LTIP? Sim, foi feito o LTIP. Só que foi um trabalho que ficou pendente. Porque se essas obras não forem executadas, vai chegar o momento, tá, que se por um acaso realmente ele sofrer alguma cobrança da fiscalização, do município e tal, ele não tomou providências. Então não adianta nada o profissional levantar os problemas do prédio se não forem tomadas devidas providências para a execução desses serviços. Então, muitas vezes é apontado que há um problema na rede elétrica. Há um problema na rede elétrica. E daí? Isso tem um prazo para ser executado e vai depender da gravidade desse trabalho ser executado, porque muitas coisas têm que ocorrer de forma emergencial e outras não. Então, esse prazo pode variar de 30 dias, 7 dias, pode ser imediato, pode ter 180 dias para ser resolvido, mas ele precisa ser resolvido. Então, é um problema no gás? É um problema na rede elétrica? É alguma coisa na parte de segurança? É acessibilidade? Tem rampa, não tem rampa? Corrimão está adequado? É as instalações de prevenção contra incêndio? Né? Ah, o cara tem um extintor, mas ele precisava de extintor, de alarme, de uma outra coisa. Ou até mesmo questões sanitárias, porque muitas vezes a gente vai vistoriar um condomínio e limpeza de caixa d'água não está em dia, a localização
do depósito do lixo não está correta, porque o projeto previa um local e aí, por uma obra qualquer, ou por acharem que ali não era o melhor local, porque atrapalha ou porque vem algum odor, acabam colocando num local inadequado, né? Questão de piso, né? Porque acho que sofre uma reforma qualquer, aí escolhe o material que não é adequado para aquele revestimento. Então, esses problemas levantados no LTIP vão ser de ordens distintas. E essa ordem distinta também vai atribuir o prazo para a execução desse trabalho. Agora, se o condomínio faz esse laudo de inspeção predial, tinha um prazo para executar 3 serviços diferentes. Aí ele executou só um dos serviços que era mais urgente e não fez os outros. E aí passou 1 ano, 2 anos e o troço ficou lá engavetado. O condomínio é passível de ser notificado? Claro que é. Por quê? Porque ele não executou tudo o que seria necessário. Simples assim. Então, o que precisa? Ele executar todas as recomendações e, após a execução dessas recomendações, contratar com o mesmo profissional ou com outro profissional diferente até, o laudo conclusivo. O que é o laudo conclusivo? O profissional responsável por ele vai pegar o laudo anterior, ver quais foram as recomendações para ele, conferir se foram executadas e se elas atendem à legislação e dar o seu parecer, de acordo com as recomendações do laudo inicial, com recomendações, né? Licenciado na data tal, né? Foram executados todos os serviços, não impedindo a sua habitabilidade. E aí, depois que isso for protocolado e ficar lá, cadastrado no município, aí sim o condomínio está com tudo em dia. Então, são 3 fases: laudo inicial que pode ser com recomendação ou conclusivo, a fase de execução, se houver recomendação, e após a execução desse serviço, o laudo conclusivo. Será que vocês, aí no seu condomínio, foram até o final ou pararam no meio do caminho? Atenderam todas as recomendações e não comunicaram ao município que tudo estava concluído? Não é o síndico que tem que comunicar. Um profissional tem que atestar isso, recolheu um RRT, sendo o responsável técnico que vistoriou e viu que tudo isso foi executado, e isso fica protocolado no município. Então, se você é síndico, se você faz parte do conselho, da equipe de obras do seu condomínio, tome ciência disso. Veja se você está em dia, porque geralmente, quando chega a ocorrer um deslize qualquer, isso vai recair sobre todos os condôminos. E essa orientação é para que você não chegue até aí, certo? Então, o recado é: regularizar é preciso. Isso também faz parte da regularização do seu condomínio. Não é só ter carta de habitação, não é só ter o registro no registro de imóveis, é atender todos os itens legais referentes às responsabilidades pelo imóvel, ok? Então, fique atento se o próximo assunto que nós vamos trazer pode ser do seu interesse. E se você, que acabou de assistir isso, é o profissional que fez o laudo inicial com recomendação, cobre do condomínio que para quem você trabalhou, se realmente essas obras foram executadas. Porque se você é o profissional, quem sabe você não tem um outro trabalho a executar para esse cliente, né? Então,
A gente aqui não dá só recado para o proprietário, para o responsável técnico também. Se você é responsável técnico, pode ser outra oportunidade de trabalho. Ou, quem sabe, uma dica para você repassar os seus contatos, ok? Esperamos você. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nosso canal é novo, precisa de muitos inscritos e pessoas interessadas em terem os seus imóveis em dia.